forma, vamos colocar assim, alguns níveis, 4 níveis de vida em potencial, ok? João capítulo 15 vai dizer: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, e toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. A minha intenção não é ler contigo todo esse texto, mas é só para você poder entender que o princípio da expansão de Deus nunca é você ficar atrofiado. Deus está sempre nos pedindo mais, porque o seu potencial, veja bem, o seu potencial, ele ainda não foi explorado. O que você fez até hoje não determina o seu potencial. Seu potencial está escondido em alguns princípios. Então João vai falar sobre isso. O capítulo 15 vai falar que Jesus é uma árvore, o Pai é o lavrador, e nós fazemos parte dessa árvore. Ok? Então, para que você esteja em expansão, não esteja atrofiado, você precisa cuidar de alguns princípios na sua vida. E a gente atrelou esses princípios ao crescimento, à oração. Oração é bom? É. Muito bom. Mas oração não vai te trazer o crescimento que você espera em relação a princípios. Por quê? Porque oração não é para você pedir, oração é para você se relacionar. Então nós temos que resolver alguns problemas sobre vida na igreja. Você vem na igreja para quê? Porque na verdade você pode ser o encontro dos vampiros hoje. Você só quer sangue. Você se reúne para poder comer. E na verdade o que era para ser encontro acaba sendo uma reunião. E a bênção de Deus não está para reunião, a bênção de Deus está para o encontro. Então, se você olhar bem, a gente entrou por um caminho de atrofiamento. Hoje, se você pegar uma pesquisa, você vai entender que o número de suicídio aumentou de forma exponencial, porque muitas pessoas, por não entender esse princípio dentro da igreja, muitas pessoas estão sendo levadas pelo suicídio, pela morte, pela depressão. Por quê? Porque você foi feito para produtividade. E sabe o que nós temos às vezes na igreja? Desculpa, não é o seu caso, mas deixa eu falar aqui. A gente tem às vezes na igreja um bando de pessoas cansadas da vida, que aceitou Jesus, desgostoso, aí fica sentado esperando agora ir para o céu. Então, acabou a perspectiva de vida. Aceitamos Jesus para ser salvo, aí a gente fala assim: agora eu sou salvo. Salvo de quê? Porque precisamos definir o que é salvação. Ok? Quando o apóstolo Paulo é preso e as cadeias são abertas e as correntes são rompidas, o carcereiro diz: eu em minha casa agora estamos salvos. Mas salvos de quê? Era da salvação eterna? Não. Ele estava falando: estamos salvos da morte do Império Romano. Então, nós estamos esperando uma salvação eterna. Presta atenção. Nós estamos esperando uma salvação eterna, sendo que tem algumas salvações que precisamos considerar. Você pode ser salvo eternamente, mas, por exemplo, você pode ser salvo de uma enfermidade, você pode ser salvo de uma traição, você pode ser salvo e não alvo de algumas quedas por não cumprir princípios. Aí nós sentamos em um lugar como esse, ou participamos de um culto online, porque o conforto traz atrofiamento, não queremos nos movimentar, não queremos sair. Se eu fui machucado na igreja, é melhor ficar cultuando aqui em casa mesmo, com meu cônjuge, porque vai que tem outro tranqueiro na igreja. Sim, sempre vai ter, inclusive você. Inclusive eu. E a gente ignorou princípios. Aí como que a gente fica? A gente fica: olha, eu sou salvo agora, minha vida está tranquila, e não sei o que. Nessa tranquilidade, cuidado, porque é na brisa do mar que grandes navios afundam. Não são em tempestades. É só você olhar Atos. No finalzinho de Atos vai falar sobre 3 tipos de ventos, e o vento, a brisa que é perigosa, é quando está tudo bem. É quando
Davi está com 50 anos e vai cismar de não ir para a guerra e vai ficar olhando o que não deveria olhar. Então a frutificação, ela não está pelo fato de eu estar orando. A frutificação, ela está pelo fato de eu estar em movimento, de eu ser confrontado, de eu ser podado. Então, pelo menos no versículo 2 vai dizer: toda vara em mim que não dá fruto, o agricultor, o verso 1 vai dizer: atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê o quê? Mais frutos. Então, pelo menos esses 4 níveis aqui de vida que eu quero trazer para você hoje, para que você tenha para que você saiba sobre o princípio da expansão. Olha, eu tiro hoje a carga dos meus ombros. Depois você pode compartilhar essa mensagem de hoje com seus amigos, ok? Eu tiro hoje a carga dos meus ombros sobre o crescimento. Eu tiro a responsabilidade. Eu não vou me responsabilizar. Isso não vai cair na minha conta a partir de hoje, porque eu, como pastor, eu tenho que dar para você a direção. O médico vai chegar para você e vai dar o diagnóstico, vai falar assim: vai na farmácia e compra. Tomar não é com Deus, tomar não é com o médico, tomar o remédio, tomar é com o paciente. E não basta só tomar o remédio, tem que tomar na hora certa. A palavra de Deus, todo domingo eu estou aqui, toda quarta-feira eu estou aqui, eu tenho endereço, eu tenho compromisso com Deus. Você está disposto ao crescimento? Porque às vezes é mais fácil eu suportar a prisão, ou é mais cômodo eu ficar trancado em uma prisão do que suportar o preço da liberdade, porque a liberdade ela vai te custar disposição, ela vai te custar coragem, ela vai te custar vulnerabilidade. Mas hoje eu tiro o peso dos meus ombros. Eu vou colocar para você hoje as possibilidades do seu crescimento para 2024. Não adianta, você vai ficar procurando profetada, procurando igreja boa. Olha para mim, não tem igreja boa, porque igreja é feita de pessoas. E o que te faz crescer não são pessoas boas, são as pessoas certas. Os Judas da vida eles te fazem crescer. Os endemoniados de Pedro, os Pedros endemoniados te fazem crescer. Os Tomés da vida te fazem crescer. Os Filipos da vida te fazem crescer. Então não se iluda. A gente fica procurando. Sabe por que a gente fica trocando de igreja? Porque a gente quer o conforto de ninguém estar mexendo com a gente. Deus vai falar assim: olha, eu nunca mandei você trocar de igreja. Você não vai ter um versículo na Bíblia: olha, meu filho, agora, quando você não estiver bem naquele lugar, vai para aquela outra igreja, vai para outra igreja e muda. Deus vai falar assim: não, esteja num lugar onde sofra atrito, porque o brilho do ouro está exatamente no atrito das pedras. Então hoje a gente vai seguir esse princípio. O que é o princípio da expansão? Eu estou pregando para mim, tá, irmãos? O princípio da expansão. Não adianta eu orar para a parede sair do lugar para poder expandir para 2.500 pessoas assistindo o culto, se eu não fizer a minha parte de preparar líderes, se eu não cumprir princípios. Princípio da expansão. Eu quero que minha casa cresça, tenha mais filhos. O que você faz? Você entra para o quarto. Para quê? Para poder orar? Obra do Espírito Santo? Vou fazer a sua parte. Você já entendeu? Então, esse é o princípio da expansão. Você vai ter que fazer a sua parte. Então, o primeiro nível aqui, desses 4 níveis, e depois a gente vai para o outro versículo, porque eu quero te mostrar onde está esse crescimento. O primeiro nível aqui do versículo 2 está aqui, ó. O primeiro nível para esse princípio de expansão do seu potencial. Nenhum fruto. Segundo nível é aquele que dá fruto. O terceiro nível é mais fruto. E o quarto nível, que é o que está no versículo 2, é o que dá muito fruto. Então, aqui você tem os 4 níveis de pessoas, já que Deus nos compara com uma árvore, aquelas pessoas que não têm nenhum fruto, que tem fruto, mas o fruto dele, pior do que não ter fruto, é ter fruto ruim. Por quê? Porque uma manga, quando está no pé, você não sabe se ela é boa ou ruim. Aí você leva pedrada
e não vai ser consumida. O terceiro nível dá fruto, mas o quarto nível é o nível que a gente vai trabalhar hoje. Você vai expandir para dar muito fruto. Amém? Então vamos ao nosso texto de hoje. Vai para Salmo capítulo 1. E a gente vai pelo menos tirar alguns princípios do Salmo capítulo 1. Ok? Então, qual é o problema do homem? Deixa eu aqui dar uma pincelada aqui. O problema do homem não é a busca de felicidade. O problema do homem está em se conter com pouca felicidade. Ele se contenta com uma felicidade pequena demais e isso já está bom. Olha, se Deus fizer assim, desse jeito já está bom. Aí Deus fala assim, não. Você está pensando em uma marmita, eu estou pensando em um banquete. Você está pensando em voar para cima do galinheiro. Eu te vejo voando como águia. Glória a Deus. Deus nos criou e nos salvou para felicidades maiores. E tão importante quanto saber o que te move é saber o que te paralisa. Então, para que você tenha felicidades maiores, para que você dê muito fruto, talvez você esteja orando muito. Isso é o que você sabe. Ore sem cessar, ore, busque a Deus, ore, oração. Mas não sabemos o que está nos paralisando. Tão importante quanto saber o que te move é saber o que está te paralisando. Salmo 1, porque salmos são cânticos. Eu quero ler o verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Para a expansão não basta somente a oração, então é preciso se submeter aos princípios de Deus. E a promessa aqui, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Preste atenção na palavra justo, porque justo não é crente. Ok? A bênção de Deus não está para o crente, a bênção de Deus está para o justo. Por que isso é importante você saber? Porque a fé, ela vem do justo e é para o justo. Mas o crente, ele gera uma crença. E toda crença não é verdade. Crença é diferente de fé. Crença é aquilo que eu acredito que vai dar certo para mim. Então, o crente é aquele que cria crença. Já viu um crente assim? Olha, eu creio que Deus vai fazer assim. Não, Deus vai fazer do jeito que Ele quer. E se Deus não faz do jeito que Ele quer, Ele procura outra igreja. O crente gera crença, mas o justo gera fé. O crente se move pela crença que ele cria. O justo se move por princípios, porque o justo se move pela fé. Então, é diferente você pegar a vida de um crente e a vida de um justo. Então, o caminho do justo é que vai prevalecer. Quem é o justo? O justo é aquele que se submete a princípios e valores. Então, todo o cântico de Salmo 1, ele vai nos dar esse princípio de expansão. O verso 6 diz o seguinte: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui a felicidade do justo, ela decorre de 3 razões. E eu vou pedir para que você anote, porque isso vai ser a sua expansão para o ano de 2024. Em primeiro lugar, o justo é feliz por aquilo que ele evita. O justo é feliz por aquilo que ele evita.
Eu vou pedir para que você repita comigo, porque a repetição é didática. Veja bem, hoje eu não vou pregar, eu não estou pregando para você. Hoje eu estou te mentoreando de acordo com a palavra para que o seu 2024 seja o início, não seja feliz, mas para que o início de 2024 seja um ciclo de um tempo que você vai dar muitos e muitos frutos. Eu creio. Então, para isso você precisa sujar a mão, colocar a luva, afofar a terra, suar a camisa, ficar debaixo do sol. Diga para quem está do seu lado, você vai ter que se movimentar. Vai ter que se movimentar. Você consegue pelo menos falar isso para o irmão? Você consegue falar pelo menos isso? Você vai ter que se movimentar. Consegue falar para ele? Vai ter que sujar as mãos, vai ter que ter contato. Veja bem, não é sujar as mãos de coisas erradas, não. Sujar a mão de querer colocar a mão naquilo que vai trazer para você crescimento, porque às vezes nós não queremos sujar as mãos e queremos que os outros fazem, ou que os outros, aquilo que nós deveríamos fazer. Verso 1 então, o que vai dizer? O justo, ele é feliz pelas coisas que ele evita, por aquilo que ele evita. Olha o que diz o verso 1. Bem-aventurado o homem que não... Você está com a sua Bíblia aberta? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não é isso? Segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista aqui, ele vai pelo menos colocar alguma lista de 3 tipos de pecadores, 3 expressões de pecado, 3 lugares de pecado disponíveis que não são frequentados pelo justo. Você pode dizer para alguém, diga assim, para a expansão. Deus vai contar com o justo. Deus vai contar com o justo. Mas não conta com o crente. Mas não conta com o crente. Aleluia, Jesus. Pois não vai querer reclamar com Deus. Ah, Senhor, eu não estou crescendo. Não. Esquece, você não está crescendo não é por causa do diabo, não é por causa da economia, não é por causa Deus te esqueceu, não, é porque você não está seguindo princípios e valores. Você está orando demais para o pé de jamelão da melancia e não vai funcionar. Você quer melancia? Planta melancia. Não é questão de oração, é questão de cumprir princípios. Deus, então, tem sempre o melhor para mim e para você. Então, em Deuteronômio, não precisa abrir que eu vou colocar para você, se você quiser só anotar como referência, como Deus tem o melhor para mim e para você, Ele não vai te impor, Ele vai te dar, então, o benefício da escolha. Deuteronômio 30, 15 vai dizer o seguinte: vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e a morte, o bem e o mal. Deus não vai colocar para você o que é certo e o que é errado, tá? Na Bíblia você não vai ver isso. Na Bíblia Deus vai falar o que é vida e o que é morte, o que é bem e o que é mal. Porque certo e errado é subjetivo, é relativo. É certo comer linguiça de manhã? Pois é, a Cassiane, quando o pai dela era vivo, comia um mexido com linguiça de manhã e eu não era casado, eu achava aquilo terrível. E para completar o negócio, era linguiça com farofa e um cuscuz amarelo, lembra disso? Que delícia nada! Isso é errado. Hein, Richard? Aí a minha mãe, olha só, meus pais eram de Campos, Rio de Janeiro, os pais da Cassiane, do Nordeste. Aí minha mãe fazia o mesmo cuscuz com açúcar. Só que eu não colocava linguiça, gente, presta atenção no assunto. Aí eu fui agradar meu sogro. Ele fez o cuscuz salgado e falou: hoje você come. Quando ele olhou para o lado, eu coloquei leite e açúcar. Irmão,
eu reinei durante 4 horas em cima de um trono. Dei tudo de mim. Certo ou errado? Então a Bíblia não vai falar o que é certo ou errado. A Bíblia vai falar o que é vida, o que é morte. Está diante de você. Você escolhe. É o que a Bíblia está dizendo. Escolhendo a vida, ok? Deus vai trabalhar em parceria conosco. Então, o que é não andar segundo o conselho dos ímpios? É não pensar como o ímpio. É um estado mental de escravo. É uma consciência. O que é não pensar como o ímpio? É não se moldar como ele. O que é pensar como o ímpio? O ímpio, ele não quer ter o trabalho de transformar. O ímpio não quer ter o trabalho de transformar, porque ele prefere se conformar. O ímpio, ele se conforma com a situação. Tá bom desse jeito? Beleza. Tá bom assim. O ímpio, ele é medíocre. Por que ele é medíocre? Ele só está vendo o seu próprio umbigo. Já o justo não. Para o justo, Paulo vai dizer: não vos conformeis com o estado que está essas coisas, mas transformai-vos o quê? Pela renovação do vosso entendimento. Segundo, não andar segundo o caminho dos pecadores. Quais são os caminhos dos pecadores? Suas atitudes, agir como eles, rebeldia. Não andar segundo roda dos escarnecedores. O que é isso? Relacionamentos ruins. E o que são relacionamentos ruins? Infrutíferos. É aquela árvore que quer dar fruto para si mesma. Isso é conivência com a rebeldia. Aí a Bíblia vai dizer, então, que depois de fazer a minha parte, então eu serei como uma árvore plantada pelo jardineiro no melhor lugar onde passa o ribeiro de águas e por onde esse rio passa a fidelidade, a frutificação, a humildade, a expansão. O justo, então, é feliz por aquilo que faz. Então, anote, por favor. O que é que o justo faz? No verso 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Não é ler Bíblia dia e noite, é um pouco de Bíblia que você lê e você medita. Quem medita, na verdade, tem a prerrogativa de saber do que está no coração de Deus. Meditação é ouvir Deus falar. Meditação, segundo algumas religiões, é se encher. Mas, segundo a palavra de Deus, é se esvaziar de mim mesmo, para que eu não viva mais o Jairo, mas para que a palavra de Deus viva em mim. O justo é feliz por aquilo que faz. Diga comigo, o justo é feliz por aquilo que faz. Ok? E o que ele faz? Ele medita de dia e de noite. Por que meditar? Olhe para mim agora. Porque quando você medita, a palavra começa a se encarnar em você. Então você deixa de falar o que tem que ser falado para poder fazer aquilo que a palavra diz que tem que ser feito. Consegue entender isso? Então, 2, repita comigo assim, ó, o justo é feliz por aquilo que é. O que ele é? Está no verso 3. Ele é como árvore o quê?
Você pode dizer comigo? Ele é como árvore plantada. Você está entendendo que, olha só, há uma comparação então da expansão de que a árvore não foi largada. A árvore não chegou ali porque um passarinho pegou uma semente do bico e levou para aquele lugar e caiu aleatoriamente. Esquece, o lugar do seu crescimento e da sua expansão é Deus que te coloca para que você seja cuidado. É como árvore não aleatoriamente caída em um lugar. É como árvore plantada. E para toda árvore plantada tem um jardineiro que cuida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa árvore plantada, você vai ver depois, nós vamos ver o texto. Como que eu sei? Mas você quer saber sobre o seu crescimento, a expansão sua em um lugar? Eu vou te falar. Seu crescimento está por aquilo que você entrega e não por aquilo que você suga, tira. Eu vou para um estado, eu vou para um país, você vai para lá para quê? Porque os Estados Unidos vai te dar mais dinheiro? Ok, lá não foi Deus que te plantou, foi sua necessidade. Você pode até ganhar mais. Você pode até fazer, porque, instinto por instinto, o seu cachorro talvez saiba mais que você. Porque pelo faro ele sabe onde está a ração. Isso é instinto. Então você não pode viver pelo instinto. Você tem que viver por propósito. Orar por orar e avivamento por avivamento, talvez seu cachorro faça mais que você. Dá 9 horas da noite, 9h15 mais ou menos, eu chego em casa. Eu tenho 2 cães pentecostais. Eles chegam, eu tenho ele parece um Mike Tyson, ele anda assim, o Boris. Quando eu chego na porta, ele já vai para a despensa, porque ele sabe o quê? Ele já faz um avivamento ali,